A busca pela qualidade, POP, BPF, são nomes que te assustam um pouco? É uma preocupação da sua empresa? Se sim, fique, não saia desse vídeo porque ele é para você. Mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, Rodrigo, no Além do Óbvio, um podcast meu, seu, onde nós interagimos aqui e falamos sobre vários temas diferentes, sempre buscando nos aproximar e aprofundar um pouco mais em tudo aquilo que acontece em torno desta mesa. Hoje nós temos uma convidada especial, Jaqueline. Seja muito bem-vinda, Jaque. Posso chamar de Jaque? Pode. Ô, Jaque, seja muito bem-vinda. É um prazer para nós termos você aqui. Nós vamos falar um pouco a respeito de processo de produção animal, da alimentação, a qualidade que envolve tudo isso. Mas, Jaque, antes de começarmos em tudo isso, tá? Eu só quero falar com você que ainda não é inscrito neste canal. Se inscreva, acione e ative os sininhos para você não perder nada que acontece aqui. E dê um joinha, porque é muito importante para nós, né, Jaque? Isso é muito importante. Com certeza. Jaque, se apresente, fique à vontade. Muito obrigada, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de agradecer por este convite. Parabéns pela iniciativa do canal. Tenho acompanhado suas publicações, tenho visto que você tem trazido conteúdos bastante diversos, mas muito enriquecedores. E eu espero que o de hoje não seja diferente. Não será, eu tenho certeza. Sua participação já está aqui contribuindo e muito para o canal. Qual é a sua formação? Como que foi que você entrou nesse mundo aí de produção, o processo produtivo de qualidade, alimentação animal? Como que tudo começou? Como que é? Falando um pouquinho aí da minha trajetória acadêmica e profissional, eu sou engenheira de pesca, tenho mestrado e doutorado em zootecnia. Ambos ali na parte de nutrição e alimentação animal. E, obviamente, pela minha formação, eu sempre trabalhei ali com nutrição de peixes, né? Mais direcionado principalmente para tilápia, né? E ao longo dessa minha trajetória acadêmica e profissional, eu tive a oportunidade de ingressar numa indústria, no setor de qualidade. Então, lá, logo eu me identifiquei com o setor, né? No início, a gente... Por mais que eu tenha toda uma bagagem aí acadêmica, mas até você pegar o jeito, se inteirar, né? Porque a realidade da indústria é um pouco diferente do meio acadêmico. E é curioso, porque o meu primeiro projeto, objetivo profissional, era lecionar. Mas aí os caminhos, né, foram me levando aí para essa parte da indústria. Acabei me identificando, né, com essa área de qualidade. E querendo ou não, tem um pouquinho ali da parte de você estar ensinando, orientando, né? Acabou casando ali perfeitamente com os meus objetivos profissionais, dentro da área de alimentação animal. E é engraçado, assim, que é a fala de alguém que hoje eu estou inserido dentro de todo esse processo também, diretamente ou indiretamente. Mas antes de conhecer um pouco sobre isso, Jaque, a minha preocupação, quando eu ia no mercado comprar alguma coisa, era se não estava vencido, se não estava com nenhum aspecto ruim, porque para mim a qualidade era ali. Tanto que Rodrigo, eu não me preocupava muito. Na minha cabeça, assim, suponhamos que isso aqui é um produto X que eu costumo consumir. Se a validade está em dia, se eu acho gostoso, hoje a nutrição tem falado várias coisas, feito com que a gente possa ler os rótulos para entender o que tinha ali, o que tem, né, nesse caso aqui. Mas antigamente, Jaque, não tinha isso. A gente pegava, é gostoso, a gente vai comer, é prático, é rápido. E a qualidade estava direcionada mais a isso. Só que eu tenho percebido que a qualidade ela está desde lá no começo de todo o processo fabril, né? Exatamente. Então, a qualidade hoje, ela é algo estratégico para qualquer empreendimento se manter competitivo no mercado. A busca pela qualidade, pela segurança do alimento, então, é medida estratégica. A qualidade, ela está em todos os processos, em todas as etapas. Então, a gente está aqui falando do segmento alimentação animal. Então, a qualidade, ela está inserida desde o recebimento das matérias-primas que você vai utilizar na fabricação até a expedição do produto final, tá? Então, existe uma série de controles e medidas
que são adotadas, que são monitoradas, que são verificadas, garantindo a conformidade dos processos e entregando para o cliente, né, para o consumidor, um produto que seja seguro e um produto de qualidade. Dentro desse processo, tem toda uma metodologia que é aplicado, né, com base nas normativas e regulamentações vigentes também. Então, existe, né, atualmente é o Ministério da Agricultura e Pecuária que fiscaliza os estabelecimentos, né? Que é o MAPA, né? Que é o MAPA, exatamente. Sim. Então, existe toda uma regulamentação, vamos assim dizer. Muitas vezes ela não vai ser bem específica, né? É uma normativa e regulamentação genérica que está ali para garantir que os produtos vão ser produzidos dentro de padrões de qualidade, dentro de padrões de segurança, garantindo que o consumidor vai ter um alimento seguro, mas na maioria das vezes não existe uma receita de bolo. Por exemplo, eu preciso controlar determinada etapa do meu processo. A legislação, ela fala isso para mim, mas ela não fala para mim como que eu vou fazer esse controle. Justamente por quê? Porque isso é customizável com base em cada tipo de estabelecimento, com base no risco que o estabelecimento tem, qual é o segmento. Por exemplo, nós temos, dentro da cadeia, a gente tem as indústrias que fabricam aditivos, a gente tem as indústrias que fabricam as rações, alimento completo. Então, vai depender muito ali da divergência, da complexidade do processo. E com isso, cada estabelecimento ele vai customizar com base nessas características. Entendi. Então, vamos pegar aqui como exemplo a empresa que faz o aditivo que o cliente dessa empresa vai colocar nessa ração. Eu já ouvi a fala do tipo, isso aqui é para coisa de animal, para colocar em ração, isso aqui é sujo. Porque as pessoas têm uma ideia que aditivos ou algum produto, alguma matéria-prima que vai ser usada na alimentação animal, tem-se a ideia que aquilo é sujo, é feito de qualquer jeito, que de repente as coisas caem no chão, varre, joga dentro da embalagem, manda para cliente. Então essas coisas não acontecem. Esse conceito ele já tem modificado bastante. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o segmento pet, hoje os pets eles são considerados membros da família. Então, Sim. Tem muitas pessoas que convivem com pets. Então, o tutor, ele quer um alimento de qualidade, ele quer um alimento seguro para fornecer para o animalzinho de estimação dele. Então, ele está sendo muito exigente com relação ao que ele está buscando no mercado para oferecer para o pet. Então, esse conceito, ele já tem mudado substancialmente. E quando a gente pensa em produção animal, né, animais de produção, isso também tem se alterado. Tem se falado muito também em questões de bem-estar animal. Então, esse cenário, ele já vem mudando substancialmente. E as empresas têm se adaptado a isso. Então, elas têm buscado cada vez mais melhorar os seus processos para garantir esse alimento de qualidade, que, como eu falei para você inicialmente, é o que garante ali, vamos assim dizer, a competitividade da empresa no mercado. Entendi. Então, por exemplo, igual siglas do tipo POP, BPF, isso tudo entra dentro do processo de produção, na organização de tudo aquilo que é feito dentro da fábrica para que possa acompanhar de perto tudo que está sendo feito, correto? Isso, vamos lá. Então, o BPF, o que é o BPF? O BPF são as boas práticas de fabricação, que nada mais são do que um conjunto de normas e diretrizes que a gente vai seguir, que a gente vai implementar dentro do nosso processo para garantir que aquele alimento vai ser produzido com qualidade e vai ser seguro. Os procedimentos, eles vão descrever essas atividades, o que eu vou fazer para me encontrar controlar, desde lá do recebimento da matéria-prima até a expedição do meu produto final. O Ministério da Agricultura, obrigatoriamente, ele estabelece que todo estabelecimento deve ter estruturado e implementado 9 POPs, que são os 9 POPs obrigatórios.
que vai entrar aí a questão de qualificação de fornecedores, limpeza e higienização de instalações, equipamentos, utensílios, capacitação pessoal e higiene pessoal, né? Higiene dos colaboradores, como que os colaboradores devem se portar dentro da indústria, potabilidade da água, contaminação cruzada, manutenção e calibração de equipamentos, controle integrado de pragas, controle e manejo de resíduos e rastreabilidade e controle do processo. Então, obrigatoriamente, as indústrias, elas têm que ter implementado esses procedimentos, têm que estar descritos e documentados e sempre estarem disponíveis para fiscalização. BPF, que é Boas Práticas de Fabricação. Isso. Serão umas regras, digamos Exatamente. assim. O POP será como se fosse o checklist para garantir que aquelas regras sejam cumpridas da melhor forma possível. Na verdade, o POP ele vai descrever o seu procedimento, o que você faz na indústria. Por tudo aquilo que a matéria-prima passa, tudo que acontece. Isso, como que você controla, e aí, obviamente, você vai ter ali os registros, porque você tem que documentar esses controles. Não é simplesmente dizer que existe, que você controla, mas na prática você não faz. Então, você tem que comprovar que aqueles controles estão sendo seguidos, monitorados e verificados. Então, quando o mapa ele aparece numa empresa, por exemplo, ele vai querer o registro de todas essas coisas. Exatamente. Então, por exemplo, ele pega um produto lá, tal, de lote tal. Imagino que a rastreabilidade seja por causa disso também. Exato. Aí, quando ele pega um produto Y do lote tal, ele vai pedir todas as informações desse produto. Aí, tem que saber qual matéria-prima que foi usada, de onde que essa matéria-prima veio, como foi que foi recebida. Isso tudo tá, ou pelo menos tem que estar preenchido, né, em todo o POP, tudo documentado, assinado, tudo direitinho. Imagino também que deve também essa organização ajudar para que a empresa também consiga alguns certificados, imagino eu também. O mapa, você diz? Não, o mapa ele vai verificar isso para ver se a empresa está ok. Certo. Estando tudo ok, estando tudo certinho, imagino que deve ter um outro lugar, uma outra instituição responsável pelas certificações, que abre o leque para novos negócios. Isso. Na verdade, é assim, a fiscalização do mapa, ela vai existir, independente de o seu estabelecimento ser certificado ou não. Então, existe uma frequência com que o Ministério da Agricultura fiscaliza os estabelecimentos. Essa frequência ela é definida com base no risco do estabelecimento, que daí vai entrar questões de complexidade do processo, capacidade produtiva. É vamos assim dizer, um parâmetro que o Ministério da Agricultura tem. Então, isso vai determinar a frequência com que o estabelecimento ele é fiscalizado. E no momento da fiscalização, os fiscais eles têm um checklist orientativo. Então, nesse checklist, tem lá todos esses POPs que eu citei aqui, né, tem mencionado, e ele vai verificar. Ele vai ter os itens lá que são imprescindíveis e ele vai fazer essa verificação. Ele vai pedir por evidências. Então, é nesse momento que ele vai atestar, né, se o estabelecimento está seguindo os procedimentos, se ele está atendendo as normativas e as legislações. E o exercício de rastreabilidade é um dos itens que os fiscais avaliam. Já a certificação, ela é alcançada mediante um órgão externo. Então, geralmente, as empresas, elas contratam empresas que são especializadas, né, nas certificações. E aí, vem um auditor que tem formação, né, que é especializado na norma específica que você está buscando certificar. Ele vai auditar o seu estabelecimento e ele vai falar para você, o seu estabelecimento cumpre com todas as regras da norma, está aqui o seu certificado. Então, é um passo a mais do BPF, é um degrau acima do BPF. E Entendi. Essa certificação, certamente, ela gera uma imagem diferenciada para a empresa, porque, vamos imaginar, é um degrau acima. Então, você está em um nível acima, você está passando do básico, vamos assim dizer. Então, isso te dá muito mais segurança e garantia de que aquele alimento realmente entrega aquilo que ele promete. Imagino que deve ser igual antigamente, ouvia-se muito falar ISO 9001, ISO 9002, a empresa se enquadra na ISO e tal. É como se fosse isso, por exemplo. É como se fosse isso, né? Entendi. A ISO ela é um pouco mais genérica, mas hoje a gente tem normativas
certificações mais específicas, né? Específicas para cada ramo, para cada modalidade. Ramo, exatamente. Entendi. Então, gente, já estamos entendendo aqui. Não quer dizer que você vai comer a ração do seu cachorro, tá? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas nós estamos falando que a alimentação do seu pet, alimentação que está lá inserida no campo para alimentar os bois, né, os bovinos, os equinos, as aves, os suínos, são alimentações, ou devem ser alimentações, que cumprem todo um protocolo de higiene, de normativas, de organização. Exato. E tudo mais. Mas assim, qual é o maior problema, a maior dificuldade que você tem dentro das empresas com que você já trabalhou, que você trabalha hoje? Qual é o processo que você acredita que dá mais dor de cabeça para quem está tentando uma certificação? Eu acredito que não seria um setor em específico, mas a cultura de qualidade. Então, essa cultura de qualidade, ela é um valor organizacional. Então, ela tem que partir da gestão. O dono do empreendimento, ele tem que querer produzir um alimento com qualidade, produzir um alimento seguro. Então, é como se viesse de cima para baixo. Então, um dos grandes desafios, na minha opinião, é estabelecer essa cultura de qualidade. Não que não tenha empresas que não tenham uma cultura bem consolidada, tem sim, mas é um processo, é um trabalho de formiguinha. Você mudar um conceito, você mudar a cultura, a forma de percepção das pessoas. Então, é um trabalho ali de constância, de persistência. Então, um dos grandes desafios, eu acredito que seja esse ponto. Mas nada do que seja trabalhado, né, a gente consiga obter bons resultados. Então eu acredito que pode ser que algumas empresas, quando elas começam, de repente, por mais que o gestor não tenha uma ambição muito grande, às vezes ele não acredita que o negócio vai crescer de uma forma tão exponencial. De repente, alguns processos, ele vai fazendo aquilo, vai entregando, não que ele está fazendo de qualquer jeito, mas talvez não está cumprindo aquelas regras que ele deveria cumprir. E, sendo assim, várias pessoas que entram nesse empreendimento, digamos assim, seguem mais ou menos a cultura que a empresa vai seguindo ao longo dos anos. Só que, de repente, essa empresa ela tem que começar a alterar algumas coisas para a qualidade. É nesse ponto que você fala que a questão de um trabalho de formiguinha para mudar a mentalidade das pessoas. Isso. Porque eu já ouvi isso. Ah, mas aqui a gente sempre fez assim. Como se essa frase fosse um certificado que isso fosse a melhor forma, ou a forma correta. É a questão da resistência, né? Uhum. Às vezes o colaborador ele está muito habituado, né? Às vezes até cria um vício, né? De estar fazendo determinada ação e às vezes ele não tem internalizado a importância da qualidade, esse conceito de segurança. Então, um outro ponto também de fundamental importância é o treinamento contínuo dos colaboradores. Então, periodicamente, esses colaboradores eles têm que estar revisando os conceitos para que eles entendam o porquê que ele está fazendo aquela determinada atividade. Às vezes ele tem que preencher um registro, registrar uma informação. Mas será que ele sabe a importância dele estar preenchendo aquela informação? Ele sabe por que ele tem que preencher aquela informação? Então, acho que às vezes fica meio no automático, né? Você vai ter que preencher isso de tanto em tanto tempo e fica por isso. Às vezes preenche, nem sabe se realmente ele está preenchendo e assinando algo que realmente aconteceu ou não aconteceu. Eu vou preencher, porque se eu não preencher, a Jaque da qualidade vai passar aqui e vai puxar minha orelha. E uma outra coisa também que é importante enfatizar, que a qualidade ela não é feita por um setor da empresa, não é feita pelo setor de qualidade. A qualidade é feita por todos os colaboradores. E até eu tenho uma opinião pessoal que eu acredito que os cargos dentro da empresa deveriam se chamar auxiliar de produção e qualidade, auxiliar de logística e qualidade, auxiliar de expedição e qualidade. Porque todos os colaboradores, eles estão envolvidos em atividades relacionadas à qualidade. É eles que estão lá no dia a dia, é eles que estão lá monitorando, vendo, acompanhando o processo.
Então, eu acredito, se incorporar isso dentro do cargo, dentro da descrição da função, eu acho que isso já ajuda a mudar um pouco essa mentalidade. Por exemplo, a gente compra um aparelho doméstico, um eletrônico, alguma coisa. Se aquilo não está funcionando, a gente já fica chateado. Fica chateado, poxa, a empresa me vendeu um equipamento quebrado, ou estragou no trajeto da empresa até minha casa, né, que passa por vários setores, né, ou vários lugares. E já é chato. Quando é um bem que você vai consumir. Suponhamos, eu comprei esse telefone, eu vi que uma ferramenta do telefone não está funcionando. Então, o setor de qualidade da empresa, não, ou a pessoa que trabalhou, isso que você falou agora, auxiliar de produção e qualidade. O auxiliar que produziu, ajudou a produzir isso aqui, não teve uma mentalidade de qualidade para ser minuciosamente atento ao que ele estava fazendo. Logo, o meu telefone veio com uma ferramenta sem funcionar. Se isso já me causa um transtorno, né? Não quer dizer que está estragado meu telefone. Imagino quando é algo que a gente vai consumir, que a gente vai comer. Como é ruim, por exemplo, quando a gente está num restaurante e tem um cabelo, né, na comida, ou um mosquito, ou uma larva na salada. Gente, parece bobo o que eu estou falando, mas tudo isso está a respeito a qualidade de todo o processo. O processo na cozinha, o processo na preparação do alimento. Por exemplo, vê algum corpo estranho dentro de uma garrafa, de uma bebida, ou você compra um frango, na hora que você abre um frango, vê que tem alguma coisa lá dentro que não era para estar. Tudo isso gera um transtorno muito grande e faz com que, eu imagino, que a empresa perca credibilidade no mercado. Exatamente. E você tocou num ponto importante, interessante, que é a questão da mentalidade. Você comentou aí, você deu esses exemplos, né? Se a gente vai num restaurante, a gente recebe um prato e vê que tem um cabelo, um inseto, isso nos sensibiliza. Já passei a mão, que for cabelo não é meu, tá? Já nos sensibiliza. E o colaborador que está lá nos processos, acompanhando, ele tem que ter essa sensibilidade também. Então, ele tem que se incomodar com aquilo que não está conforme, com aquilo que está fora do lugar, com aquilo que não está identificado. Eu até posso usar uma analogia, por exemplo. Vamos supor que você está indo para sua casa e no meio do caminho você vê um motoqueiro sem capacete. Aquilo vai te gerar um espanto, não vai? Vai, com certeza. Por mais que talvez, né, não gere muita preocupação, mas você vai falar, nossa, olha ali, aquele motoqueiro tá sem capacete, ele tá correndo risco. O colaborador, ele tem que ter esse mesmo feeling, né? Ele tem que se incomodar, ele tá vendo algo fora do lugar, ele tá vendo uma sacaria aberta, ele tá vendo um material não identificado, então ele tem que se sensibilizar com isso. Então, ele tem que ter esse feeling. E aí, naquilo que eu comentei com você, de trazer essa junção para dentro do cargo, para dentro da função, possa ser que ajuda a desenvolver esse feeling. Porque o colaborador, acredito eu, que já entra com uma mentalidade, não, eu tenho atribuições de qualidade. E ao longo, né, do desempenho da sua função, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, ele vai entendendo esses conceitos. Mas ele tem que ter isso internalizado e tem que ter essa visão estratégica, vamos assim dizer. Até mesmo porque o setor de qualidade hoje nas indústrias está passando de ser um fiscal de processos, né? Porque a qualidade, há um tempo, ela era muito vista como aquele setor que está lá para apontar falhas, para cobrar o padrão de conformidade. E hoje não. Hoje essa visão ela já tem mudado. Então, a qualidade ela não está lá somente para verificar a conformidade dos processos, mas também entender por que aquele processo existe, como que ele está interligado na estratégia do negócio e como que ele pode ser melhorado continuamente. Ou seja, está funcionando? Está funcionando. Mas o que pode ser melhorado? Então, hoje, a qualidade ela é vista como uma estratégia, né? Uma medida de estratégica para o empreendimento, para ele se manter competitivo no mercado. Então, os profissionais de qualidade, eles têm que ter um perfil onde eles conseguem traduzir dados, relatórios, indicadores em estratégias que vão melhorar o processo, vão gerar decisões mais inteligentes e, assim, aumentar a competitividade da indústria no mercado. Bacana isso que você falou, Jaque, porque esses dias eu estava conversando, né, com uma pessoa e ela falava, né, que tinha trabalhado muitos anos também no
da indústria de alimentação animal. Trabalhava mais focado nos alimentos já prontos, né? E eu perguntei, poxa, né, aquela dúvida, né, dos embutidos, a famosa salsicha, tantas outras coisas. E ele me falou assim, Rodrigo, muita coisa mudou de quando esses processos surgiram para nós aqui, a forma como era feito, que era qualquer carne, que era qualquer parte do bicho, que hoje são partes, né, são carnes selecionadas que usam nesses processos, até mesmo porque eles precisam garantir tudo aquilo que eles são cobrados para garantir em termos de qualidade. E aí eu comecei a me tocar. Não quer dizer que um alimento processado ele vai ter a mesma questão nutricional, o mesmo valor nutricional e saudável que um alimento natural tem, uma carne ali, ou uma fruta, aquela coisa toda. Mas imagino que, por mais que tenha aí os corantes, né, os conservantes, hoje é um alimento que ele passa por uma fiscalização muito maior. Vai fazer com que eles causem menos dano à saúde caso a pessoa só consuma isso, né? Porque a gente não está aqui para demonizar alimento nenhum, não é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que só comem isso. Não come uma salada, né? Não come uma proteína da forma que era para comer, não bebe água conforme era para beber. A gente está falando disso, tá, gente? Ah, porque eu ouvi lá no Além do Óbvio lá, que o Rodrigo falou que os alimentos... Não, o Rodrigo não falou isso. O Rodrigo está falando que esses alimentos, por causa das normas que hoje em dia foram incluídas em todo o processo produtivo, esses alimentos, eles não são da forma como nós acreditávamos que eram há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Já passaram por um processo, até porque... Imagino eu que deve ter químicos, nutricionistas, tantas pessoas capacitadas e gabaritadas para trabalharem nisso, para poder trazer para o consumidor final um produto com a qualidade exemplar, até mesmo que vai fazer ele se diferenciar de outros. Creio eu que isso abre negócios, né, expande aí, ainda mais se as pessoas, se as empresas conseguirem essas certificações. Falando nisso, me tira uma dúvida. Existe hoje, assim, algumas empresas só compram determinado produto se ele tiver certificação X ou Y, por exemplo? Existe. Por mais assim que a minha empresa tenha um ótimo produto, a qualidade seja exemplar, não tem nada que desabone o meu produto final. Mas aí se eu não tiver uma tal certificação, pode ser que esse cliente não vai comprar de mim. Pode ser. Pode existir. É um acordo comercial ali, vamos assim dizer, né? Entendi. E é uma segurança a mais para o cliente. Então, pode existir sim. Não que quem não tenha não vai conseguir comercializar os seus produtos, né? Não é isso. Mas a certificação, ela já é vista aí como eu falei, né? Um degrau a mais, né? Então, sim, uma qualidade garantida. Então, tem um diferencial sim. E essas empresas não tem nada de errado elas exigirem uma certificação. Não. Porque, na verdade, eu acredito que elas estão garantindo o produto de qualidade no processo delas. Exatamente. E é uma tendência. Sim. Se a gente olhar, é uma tendência de mercado. Até eu posso usar como exemplo, a gente tem uma sistemática, né, vamos assim dizer, que é o plano APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, é uma metodologia que você aplica ao seu processo, aonde você verifica, você identifica todos os seus possíveis perigos que vão estar associados ao seu produto, ao seu processo de fabricação, e aí você implementa medidas de controle para controlar esses perigos. E essa sistemática, ela, para o segmento de produtos de origem animal, ela é obrigatória. Então, os órgãos exigem que todos os estabelecimentos tenham implementado o APPCC. Já as indústrias da alimentação animal ainda não é obrigatório, mas tudo está caminhando para se tornar obrigatório. Então, as empresas, elas estão tendo que se adaptar a isso, né? Hoje eu vejo aí que tem várias empresas que já têm implementado, empresas que estão implementando, porque a visão é de que se tornará obrigatório. Então, aquela que não tem, de repente é melhor já ir correr atrás dessa certificação, né? É uma certificação? Como que é? Existem alguns órgãos que te certificam no APPCC, sim, mas você pode ter ele implementado, só não certificado. Ah, sim, é como se fosse um sistema que eu implemento dentro da minha empresa. Isso.
Ah, entendi. Então você que ainda não tem, ó, corra atrás disso, que pode ser que isso se torne obrigação, seja É obrigatório, bem né? provável que se torne. É bem provável, Bem né? provável. E aí quem já tem, tá tranquilo para Tá poder tranquilo, nadar em exatamente. águas rasas. Então, assim, o cenário ele vai se modificando, então as empresas têm que se adaptar para elas se manterem no mercado. Sim. E as empresas têm que se adaptar o tempo todo, né, Jaque? Porque parece que o tempo todo vai acontecendo alguma coisa, de repente descobre que esse processo aqui é o melhor a ser feito. Pode ser que daqui 5 anos isso aqui já não é mais legal. Ou esse meio de transporte do material, sei lá, da área de produção até uma morrega ou um silo de ensaque, de repente, descubra que não pode ser mais por esteira. Vamos lá, dar um exemplo. E tudo isso vai impactar no processo final. De repente, vai chegar um consultor, sei lá, um auditor, vai falar assim, não, mas como assim você está transportando isso numa esteira? Não pode mais, desde o ano tal, não pode mais, aquela coisa toda. Gente, não é que não pode, tá? Aqui é tudo um exemplo. E aí, todos os processos, eles acabam passando por atualização o tempo inteiro, então acredito eu que as empresas precisam estar sempre atentas ao que está acontecendo. Isso. E os órgãos regulamentadores também estão constantemente estudando, revisando as normativas. E assim, pode acontecer do dia da noite, falar, ó, a partir de agora vai acontecer isso, você vai ter que fazer e não tem choro, né? Claro que essas revisões, elas passam por consulta pública, né? Então, eles abrem para que os profissionais atuantes opinem, né? Existe todo um processo envolvido nisso. Mas elas são atualizadas e mudam com frequência. Até mesmo para saber se aquela ideia que, sei lá, o órgão que vai regulamentar ou que vai fiscalizar, para saber se realmente aquilo é viável ou não. De repente eles têm uma mentalidade, mas na prática, de repente, aquilo não vai funcionar muito. Isso. Bem, eu já ia perguntar a respeito disso também. Quando surge uma normativa nova, eles vão trazer isso a público, né? Eles trazem a público para que ninguém seja pego desprevenido. Exato. Para não ter aquela desculpa, eu não sabia disso. Né? E também é estabelecido um prazo de adequação, né? Então, por exemplo, publicou uma nova normativa hoje. Aí os estabelecimentos têm X dias para se adequarem, se implementar, né? Então, tem essa conduta também. Imagino eu até porque que de repente algumas coisas que mudem, que possam mudar, né? Quer dizer, pode ser que vai mexer até na estrutura do negócio da pessoa, né? Sim. De repente tem que mudar até de endereço, porque de repente onde ele está, ele não consegue administrar todo o processo com a normativa que surgiu. Sim. De espaço, de limitação, de, sei lá, de estoque para processo produtivo, de expedição. Deixa eu entender. Aproveitando que eu toquei nesse assunto. Porque existe uma regra, né? O produto ele chega por um lugar e tem que sair por outro, onde ele não haja... Contrafluxo. Ele não pode encontrar de novo. Exatamente. Então, é um fluxo unidirecional. Então, o seu layout da indústria, ele tem que ser desenhado de forma a garantir esse fluxo. Porque numa situação de contrafluxo, você leva a contaminação cruzada, né? Então, você tem que ter atenção nesse layout. Entendi. Então, o produto ele entra para um lugar e todo o setor que ele passa, ele não pode ter contato com nada com que ele já passou antes. Exato. Porque pode ter uma contaminação cruzada, pode acontecer algum risco, né? Ainda mais na parte química das coisas, a gente sabe que às vezes um negocinho mistura com o outro e gera outro e cria outro que não tem nada a ver com aquilo que deveria ser o produto final. Então, gente, fiquem muito atentos e tome muito cuidado com toda essa contaminação cruzada que pode acontecer no processo produtivo, tá? Ainda mais da alimentação animal, alimentação humana também. Também. Ainda mais porque, já que hoje, eu não vou falar que é mais comum, mas a gente tem mais acesso às informações de tantas pessoas que são alérgicas a tantas coisas. Então, sei lá, a pessoa não pode com a proteína do leite. E às vezes essa alimentação está garantindo que não tem leite ali. Mas se teve uma contaminação e teve contato com a lactose, alguma coisa do tipo, a pessoa vai comer aquilo ali e pode até
vaca morrer, meu. Sim. E dentro do segmento de alimentação animal, nós temos também os ingredientes críticos, né? Os anticoccidianos, antimicrobianos, que algumas espécies são sensíveis. Então, você tem que ter todo um controle para garantir que você não contamine entre uma produção e outra com esses ingredientes críticos, que pode, inclusive, levar à morte de animais. Pensando nisso também, vocês receberam hoje uma matéria-prima de um cliente certificado, né, que vocês confiam, tudo mais. Mas isso não significa que vocês não vão testar esse produto, né? Sim. Aí tira a amostra, manda para laboratório, como que funciona isso? Deve ter ali no procedimento descrito, né, quais são todas as etapas, como que deve ser feito. Então, assim, vamos considerar aí o recebimento de matéria-prima. Então, assim, como itens básicos, a gente sempre tem que verificar se a carga está acompanhada de laudo de análise ou certificado de análise, se as informações de nota fiscal estão compatíveis com o produto que você está recebendo. Tem que fazer uma inspeção ali da sua carga, né? Tanto quanto a sacaria, quanto as condições de limpeza dos veículos. Então, tem que fazer um checklist de inspeção na chegada da matéria-prima. Estando ali tudo conforme, aí você autoriza o descarregamento, dependendo, pode já nesse momento realizar a coleta da amostra, principalmente aí matérias-primas a granéis, né? Então já se faz essa coleta. Dependendo se for matéria-prima ensacada e qual for o tipo ali de insumo, essa coleta não necessariamente pode ser feita ali na porta de entrada, mas vai ter um momento que vai ser necessário fazer essa coleta. Porque que nem você falou, eu estou comprando de um fornecedor certificado, mas será que ele está me entregando aquilo que ele está prometendo? Então eu tenho que monitorar. Então essa é uma das atividades de qualidade. Eu tenho que monitorar, eu tenho que atestar que ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Então eu faço lá a coleta dessa amostra, eu analiso, dependendo, né, do caso, e se tiver dentro dos parâmetros que eu defini ali como aceitáveis, eu libero a entrada dessa matéria-prima para dentro da indústria. E aí depois que essa matéria-prima entrou na indústria, ela vai ter o seu armazém específico, identificado, separado fisicamente dos demais setores. Vou ter que providenciar ali a alocação adequada para me garantir que eu vou estar sempre utilizando as matérias-primas que vencem primeiro, para mim não correr o risco de uma matéria-prima vencer no meu estoque e aí, por consequência, eu vou ter que descartar. Então, é um prejuízo econômico. Então, tem que se ter atenção a isso também. Então, isso tudo é qualidade. Então, isso tudo tá lá, tem que estar lá descrito, bem definido, equipe bem treinada e orientada, para que não passe nada despercebido. Para quem falou que não conseguiu entrar na área para lecionar, deu uma aula para a gente aqui. E eu acredito, Jaque, que são temas que as pessoas deveriam se preocupar muito, ou de repente até estão se preocupando muito, até mesmo na capacitação. Existem órgãos ou instituições que dão esses cursos, ou a pessoa que tem a empresa, ela tem que ter alguém dentro da empresa que dá esse curso, ou tem escolas que dão esse curso dentro das empresas. Como que funciona isso normalmente? Esses treinamentos, hoje a gente tem várias empresas especializadas nisso, né, com profissionais capacitados, com formação na área. Então, a empresa ela pode optar por contratar, né, essas empresas. Temos também os consultores, né, que também oferecem essa modalidade de treinamento. E os treinamentos também podem ser conduzidos pela equipe interna da empresa, desde que eles sejam treinados e tenham formação. Sejam capacitados. Sejam capacitados. Então, assim, não há uma regra. Você pode optar por uma opção ou outra, tanto contratando empresas especializadas ou até mesmo formando a sua equipe interna para que possa dar esse suporte. Entendi. É de suma importância, então, por isso que você falou a questão dos treinamentos, as empresas estarem sempre alinhadas dentro desse processo. Elas precisam passar o tempo inteiro para garantir que realmente o produto está sendo entregado da melhor forma possível.
Sim. E também tem situações que a gente muda o nosso processo, a gente melhora o nosso processo, como eu comentei, né? A melhoria contínua. Então, consequentemente, os colaboradores terão que ser treinados com relação a essas mudanças. Então, é um ponto também a ser observado. Então, toda alteração que eu tenho em processo, toda alteração que eu tenho em procedimento, os meus colaboradores têm que ser retreinados, eles têm que estar cientes dessas mudanças. Nossa, você abriu um leque aqui. Eu quero te agradecer por ter participado com a gente aqui, foi de suma importância. Você dá curso, alguma coisa assim, ou você só trabalha na empresa lá, na Fitobiotics? Atualmente só trabalho na empresa. Só trabalho na empresa, né? Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, te mandar alguma pergunta, pode mandar. Com certeza, estou à disposição. Gente, a gente vai colocar aqui, vai passar aqui para você as redes sociais da Jaque. Se você ter alguma dúvida, pode entrar em contato com ela, pode, né, Jaque? Pode. Quiser tirar alguma dúvida, ela vai tirar essa dúvida para você. Foi um tema muito interessante, tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente. Gente, se porventura vocês têm alguma dúvida, podem mandar aí no chat, escrevem aí, manda a pergunta que vocês têm, a dúvida, que depois a gente vai responder vocês. A participação de vocês agrega valor e a gente consegue aprofundar muito mais além do óbvio nesse podcast. Nossa. Isso aí. Tá? Gente, e esse podcast de hoje também está sendo patrocinado pela Ana Ortega Beauty. É um espaço para você, mulher, que quer fazer micropigmentação, depilação. Lá tem várias coisas, tá? Vai passar aqui para você aqui o Instagram deles também, tá? A Ana é uma empreendedora sensacional. Entre em contato com ela aí, você, mulher, que quer estar sempre bonita, sempre bem aí nos parâmetros da beleza aí. Entre em contato com ela que ela vai ter o maior prazer de te atender e agendar um horário para você. Jaque, muito obrigado por ter aceitado o convite. Esse espaço aqui é seu. Quando você quiser voltar, tiver mais assuntos aqui relacionados, a gente traz você aqui, a gente tira dúvidas. E a dúvida que vocês mandarem aí, depois eu pergunto para a Jaque responde lá e não vai ficar ninguém sem resposta, tá bom? Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada. E qualquer dúvida que surgir aí, pode me mandar no direct. Vai ser uma grande satisfação ajudar o pessoal. Muito obrigada. De nada. Obrigadão, gente. Um grande abraço para vocês. Até mais. E logo, logo tem mais assuntos surgindo aí, além do óbvio. Um grande abraço. Tchau, tchau.